A otimização dos números de selva. O governo do estado do Amazonas tem feito, nos últimos anos, um trabalho de apontar soluções para o desenvolvimento sustentável, que é como você conciliar conservação do meio ambiente, desses recursos naturais, né, com geração de renda, inclusão social, a partir da inclusão desses ativos ambientais numa economia, numa nova economia de baixas emissões, uma economia verde. E isso é muito importante porque a maioria das empresas também estão buscando esse momento de transição, seja por causa de plataformas ESG, seja por causa de compromissos assumidos de redução das suas emissões. Então, nada mais justo do que casar esses dois ambientes, né? As empresas que estão aqui, da Câmara Espanhola, que com certeza tem, né, dentro da sua identidade ações voltadas à conservação, e ter o Amazonas como um polo importante para que possa aprimorar essa inovação. É necessário ainda muito esforço para ganhar escala. A gente está falando de inovação, está falando de futuro. Então, quanto mais somar esforços concentrados para a gente divulgar aquilo que o Amazonas já tem feito do ponto de vista de encontrar esses caminhos e depois da escala do ponto de vista industrial, acho que a gente consegue fechar essa equação que está todo mundo buscando, né? Que é você ter um futuro mais sustentável, mantendo uma economia forte, fazendo uma geração de renda com inclusão social, discutindo questões importantes como questão de gênero, questão das identidades dos povos originários, dos povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas. Então, não vejo outro lugar, outro ecossistema mais adequado do que fazer esse encontro com o Amazonas e tudo aquilo que a gente representa para o Brasil e para o mundo. Há muita gente falando sobre a Amazônia e isso é algo que nós, enquanto amazônidas, nos ressentimos muito, né? De gente que fala sobre a Amazônia sem nunca ter pisado na Amazônia, sem nunca ter conhecido a nossa realidade, sem entender que nesse processo a gente tem uma urgência mundial para a questão da preservação, da mudança da maneira de produzir, de atividades que sejam sustentáveis, da mudança e da implementação de tecnologia para a otimização dos espaços, seja para a agricultura, seja para a pecuária, mas que, por outro lado, isso eu julgo mais importante é a proteção das pessoas que moram na Amazônia, as pessoas que vivem na Amazônia. Porque se você não proteger essas pessoas, não tem como a gente falar sobre proteção. Não tem como a gente falar sobre preservação ambiental com pobreza. Hoje nós temos no estado do Amazonas uma quantidade muito significativa, não só no Amazonas, mas na Amazônia como um todo, de gente que sofre com a falta de água potável, água para beber. O interesse das empresas espanholas é muito grande por este país e tem um compromisso já de longa data com o Brasil. Então, obviamente, sempre tem novas oportunidades de investimento, tem novas linhas de negócio que se abrem e tem as antigas que continuam. Concretamente, neste evento de hoje, temos a honra de receber o governador do estado de Amazonas, é um estado também de muita importância para a Espanha, mesmo a maioria das empresas espanholas estão aqui sediadas em São Paulo, a atuação delas atinge todo o Brasil, e a Amazonas agora, precisamente, é muito importante. Eu tenho uma série de comunitários que são treinados como guias, comunitários que com a ajuda da nossa Amazonas Tour e também do nosso centro de qualificação profissional, são pessoas que falam, por exemplo, 2, 3 idiomas, né? E gente da própria comunidade. Nós temos indígenas que também estão inseridos nesse processo, que também falam 2, 3 idiomas. Então isso é um projeto bem interessante que gera renda para a comunidade. A questão ambiental, o estado do Amazonas hoje tem sido muito discutido e o mundo tem uma necessidade de mudar suas práticas de produção, a otimização do espaço para a agricultura, para a pecuária e outras atividades que acabam impactando o meio ambiente. O estado do Amazonas é um estado que tem 97% da sua
da sua área preservada. O estado do Amazonas representa muito bem o que é a Amazônia e a necessidade, naturalmente, de preservar os ativos ambientais, mas, sobretudo, de preservar as pessoas que moram na Amazônia. A gente tem um desafio muito grande, que é o desafio de conciliar preservação com desenvolvimento econômico. E isso é possível fazer. Mas para que efetivamente isso aconteça, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de suporte financeiro, precisa de apoio, e um apoio como da União Europeia e de outros grupos econômicos é muito significativo nesse processo. Há uma necessidade das pessoas entenderem o que de fato é a Amazônia. O mundo todo fala da Amazônia, mas o mundo desconhece o que de fato é a Amazônia. E o segundo ponto que eu destaco é essa decisão que está em discussão há algum tempo sobre o Mercosul e também a União Europeia, a necessidade de alinhamento entre esses blocos econômicos. Isso é muito significativo para o Brasil e, sobretudo, para o estado do Amazonas, onde a gente tem uma área de livre comércio, né? A gente tem a Zona Franca de Manaus. Então, para essa relação comercial, isso é um ganho muito significativo. E daí também a necessidade de ter encontros como esse daqui na Câmara Espanhola de Comércio para poder estreitar essas relações. Eu participo inseridos nesse processo que também